Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou um super mega fã do Brasil. É isso mesmo, eu sou um super fã do Brasil e hoje já é dia 26 de janeiro de 2023, é verdade. Ontem foi o aniversário de São Paulo e hoje vou trazer aqui um vídeo sobre a cidade de São Paulo. Espero que vocês gostem. É para comemorar, de certa forma, esse aniversário dessa grande cidade. É assim, foi alguém que me alertou, alguém muito querido aqui do canal, que me alertou lá no Instagram que hoje São Paulo fazia anos. Ora, a cidade de São Paulo faz nada mais, nada menos que 468 anos. Penso que é esta a idade, ou 468 ou 469. Mas é assim, na altura que estou a ver isto, provavelmente, como é o dia do aniversário, já estará atualizado. Por isso serão 468 anos. É isso mesmo, meus amigos. E então, sem mais delongas, vamos dar um saltinho aí por São Paulo. Vamos conhecer o que é que São Paulo tem bom, o que é que São Paulo nos pode oferecer, ok? Então, bora lá para o vídeo. Fique por aí. Nesse episódio vamos conhecer São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil. Tem tanta coisa para conhecer: parques, museus, restaurantes maravilhosos. Que delícia, hein? Bom, é apelido, isso aqui tá maravilhoso. Tem até mirante de vidro para admirar a cidade. E aí, será que dá medo? Claro que também vão ter muitas dicas para você aproveitar ao máximo sua viagem. Tenho certeza que você vai terminar esse vídeo ainda mais apaixonado por São Paulo. E agora estamos saindo do Rio de Janeiro em direção a São Paulo com a aviação Águia Branca. E conseguimos um super cupom de desconto para vocês na primeira compra. É só aplicar o cupom TRIP, partiu no site e aproveitar. E comprando sua passagem pelo site da Águia Branca, você não enfrenta fila, pode comprar de onde você estiver e ainda pode parcelar. E na hora de embarcar, é só mostrar sua passagem no celular e entrar no ônibus. Esse ônibus que a gente está viajando é o G8, o ônibus mais moderno do Brasil. Olha essa poltrona como é super confortável, olha como ela reclina. E chegamos em São Paulo de manhã, então antes de começar o nosso roteiro pela capital paulista, viemos tomar um café da manhã na Coffee, que é a cafeteria que tá bombando no Instagram, no TikTok, no YouTube, em todas as redes sociais. E aí a gente veio descobrir o porquê que tá bombando. Vamos lá entrar? Os quitutes na Coffee são numa média de 10 a 20 reais cada. Além de muito gostosos, são lindos. Olha esse ursinho, que coisa mais fofa. Fala a verdade, dá até pena de comer a orelhinha dele, né? E olha que diferente, também tem pão de alho agridoce, tem hot dog doce com morango e muitas delícias. E depois das comilanças na Coffee, nós viemos andando para Oscar Freire, que é uma rua onde se concentram várias grifes famosas e caras. Nessa rua também é comum ver lojas conceito, como essa da Havaianas. Olha, gente, é toda diferente. Tem até redinha, olha que tudo! Depois de conhecer as lojas caras, pegamos o metrô e fomos para as lojas baratinhas, na 25 de março. E dando uma paradinha para beber água, porque finalmente chegamos na 25 de março. E aqui tem tudo que você possa imaginar e por preços bem acessíveis. Só se prepara porque é uma multidão de gente, né, mãe? É um vulco-vulco, cuidado
com as bolsas, viu, gente? Porque no tumulto vocês sabem como que é. Então cuidado com a bolsa, mas vem fazer comprinha que os preços estão mara. Você pode fazer que nem essas moças, colocar a bolsa na frente do corpo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Meus amigos, e aqui aproveito já para vos dizerem, para se inscreverem aqui no canal, deixarem o vosso like e deixarem a vossa sugestão para mais vídeos. O link para o vídeo original aqui da Trip Partiu vai ficar mais uma vez aí na descrição do meu vídeo e mais ainda, tem aí todos os meus canais na descrição aí do meu vídeo. Por isso você pode me acompanhar em todos os canais e também no Instagram. Por isso, bora lá, vamos continuar a ver aqui este maravilhoso São Paulo. Se você é de São Paulo, deixe aí o seu like. Se você não é de São Paulo, inscreva-se no canal, deixe o seu like. Apoie as cidades do Brasil. São Paulo certamente é maravilhoso. Eu quero muito conhecer, sem dúvida. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. E para quem gosta de compras, a 25 de março é um paraíso. Dá para ficar o dia todo. E bem pertinho tem o mercado municipal. Chegando aqui, você não pode deixar de experimentar o pão com mortadela e o pastel de bacalhau. São ícones do mercadão. Muito bom aspecto. E aqui no primeiro piso do mercadão você vai ver muitas lojas vendendo fruta, produtos em conserva, queijo. Agora uma observação muito importante, que aqui o mercadão tem várias reclamações sobre isso. Você vai ver muitas pessoas falando assim, ah, experimenta aqui uma fruta, experimenta uma fruta, vários vendedores, não são todos, obviamente, mas existem alguns que oferecem para você experimentar. Depois que você experimenta, existe assim digamos, uma forçação de barra para você levar a fruta que você experimentou. E aí nisso, gente, muitas vezes os valores não são o que você imaginava. Então a dica que eu dou pra você é sempre combinar os valores anteriormente, para não ser surpresa. É aquele ditado, né? Combinado não sai caro. Então fica aí a dica pra vocês. Dica muito legal é subir aqui no segundo andar para tirar uma foto aqui de cima. Olha que lindo! Agora bora provar o famoso pão com mortadela, né? 400 gramas de mortadela. Será que a gente vai dar conta de comer tudo? Vamos lá? E depois fomos no 26º andar ver São Paulo de cima. E a próxima parada do roteiro é no Farol Santander, antigo prédio do Banespa. A entrada custa R$30 e meia 15. Daqui de cima, gente, tem uma visão 360 graus de São Paulo. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Além do mirante, o prédio também tem exposições. Que com a luz do seu farol quer ajudar a iluminar o futuro. E hoje escolhemos um restaurante bem romântico para a gente jantar, o Hanover, que é especializado em fondis. Na sequência também está incluso os antepastos. Aí vem esses pãezinhos aqui com molhos variados. Ora, meus amigos, aí está um sítio onde eu estaria. Silêncio, eu adoro comer com silêncio. É lógico, gosto de uma grande farra, gosto de comer assim num bom churrasco, uma boa música e tal.
mas é assim, é este o meu padrão, que eu gosto bem no silêncio, uma música ambiente por vezes e muito calmo, e se não houver televisão melhor ainda, se não houver o TV, excelente, muito, muito bom. E assim, é assim, não é propriamente um restaurante gourmet, aquele restaurante que serve aquela dose muito pequena. Eu gosto desses para ocasiões mais especiais, mas gosto, sempre que eu vou a um restaurante procuro que seja um ambiente bem recatado, sem barulho. Não interessa se está cheio ou se tem pouca gente, o que interessa é que eu me sinta muito, muito bem. Eu tenho, por exemplo, da minha cidade, tenho uma seleção vasta de restaurantes para qualquer ocasião e normalmente, claro, todos os restaurantes são bastante calmos, sem gritarias, sem falar alto, sem nada dessas coisas. Aprecio muito esses ambientes assim de muita, muita calma. E depois da entradinha já pedimos o nosso fondue de queijo e a nossa carne na chapa. Olha só, gente, vou mergulhar minha batatinha no queijo. Lembrando que aqui você pode comer à vontade, tá? Você paga um valor fixo, ó, saindo a fumacinha. E aí você pode comer o quanto você quiser. E depois do fondue de queijo, que estava maravilhoso, e as carnes super macias, chegou o momento dos doces. A sequência de doce inclui chocolate, doce de leite e leite ninho, gente. Já vou começar aqui com chocolate, olha que delícia. Bom dia, meus amores, começando o nosso segundo dia em São Paulo. Hoje o dia promete, tem muita coisa pra gente conhecer, mas antes vamos tomar o nosso cafezão da manhã no novo Hotel Jaraguá, que é o hotel que a gente está hospedado. Vou mostrar o café da manhã pra vocês e também vou mostrar o nosso quarto, que é divino. De roteiro turístico em São Paulo sem falar da Avenida Paulista, que é a principal avenida de São Paulo. Aqui você vai ver vários museus, centros culturais e só andar pela Avenida Paulista já é um evento. Pensa numa rua cheia de diversidade. E uma dica interessante para quem quer um passeio mais tranquilo na Paulista é ir aos domingos e feriados. E um museu bem interessante para vocês conhecerem na Paulista é o MASP. Agora vem a dica de ouro. Toda terça-feira ele é gratuito. Só que terça, por ser o dia gratuito, também é o dia que mais enche. Então faz a sua reserva no site, já pega logo o seu horário para você não ficar fora dessa. E guarda essa dica no seu coração. A maior parte dos museus pagos de São Paulo tem um dia na semana que são gratuitos. Então dá uma pesquisada no museu que você quer ir, no museu pago que você quer ir, que provavelmente ele tem um dia gratuito pela semana. Gostou da dica? Então, meu filho, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa a sua curtida e compartilha para todos os seus amigos. Bora conhecer São Paulo junto com a gente! E vocês acreditam que na Avenida Paulista, em frente ao MASP, tem um parque super arborizado? É o Parque Trianon. E aqui na Paulista também tem o Mac 1000, que é a 1000ª unidade do McDonald's no Brasil. Até rimou, né, gente? Além da fachada ser super bonita, do segundo andar desse McDonald's você tem uma visão privilegiada da Avenida Paulista. E aqui em frente ao Shopping 3 tem um letreiro Eu Amo SP. Se você tiver um tempinho e estiver passando por aqui, é ótimo para tirar uma foto.
Aqui na Paulista também tem o Centro Cultural do Itaú, que tem entrada gratuita. Aqui tem uma escadaria que é super famosa nas redes sociais, porque rende fotos lindíssimas. O Itaú Cultural conta com exposições itinerantes e permanentes, todas gratuitas. Meus amigos, o Brasil é esplendoroso, é bonito. Eu ainda não percebo porque é que tanta gente reclama acerca desse maravilhoso país. Eu cada vez que olho me apaixono mais por essa imensidão. Olha aqui a cidade de São Paulo, pronto, vista assim agora mais na rua, mais onde estas jovens estão a visitar. Que coisa magnífica, tem tanta coisa que fazer de grátis, sem pagarem nada, tão bonito. Claro, também devem ter sítios bastante caros, mas é assim, é como em todas as cidades. E Brasil, eu só tenho visto aqui coisas de primeira, coisas bonitas, coisas que dá vontade de estar ali, e muita gente, eu vejo muita gente a reclamar disto, meus amores. E eu não percebo como é que tanta gente foge desse maravilhoso país. E quando eu vejo só oportunidade e coisa boa aqui, e assim, eu gosto muito do Brasil, tenho de ser sincero, eu gosto mesmo muito desse país, e talvez por isso eu me sinta tão, cada vez com mais vontade de estar aí, não de sair daí, mas mais vontade de estar nesse grande país que é o Brasil. É assim, meus amigos, cada um tem as suas maluqueiras, as suas obsessões, e eu acho que o Brasil é um país que tem tudo, é um país completíssimo, é um país que dá para ser muito feliz nessas terras. E você vai me dizer, mas Portugal aqui, política é assim, isto é assim, e vocês pensam que em Portugal é melhor? Portugal não é melhor. Estamos aí à beira do mec do presidente que destitui o primeiro-ministro, que não faz, que faz, que se fizer não é tudo uma cambada depois. Por isso é que eu não ligo nada à política, porque não vale a pena ser no Brasil ou ser em Portugal, é tudo uma cambada dessa gosmice bem gosmada. Vocês entendem o que é que eu quero dizer. Vamos continuar a ver aqui de São Paulo. São Paulo que fez anos ontem, no dia em que eu estou a gravar este vídeo, é lógico, agora com a edição e tudo, só amanhã é que vai sair, ou melhor, hoje que é dia 26, mas muitos parabéns, cidade de São Paulo, muito, muito bonita. E uma dica muito legal para quem quer ver a Paulista de cima é o Sesc. Aqui tem um mirante gratuito, mas já aviso para vocês que as vagas acabam rapidamente. Então faça o seu agendamento com antecedência pelo site ou pelo aplicativo. Passou o Sesc, pertinho tem o Parque das Rosas, que a entrada também é gratuita. E em frente à Casa das Rosas tem o Japan House, uma ótima opção para quem quer conhecer um pouco mais sobre a cultura japonesa. E hoje vamos almoçar num restaurante super famoso de São Paulo, a Casa do Porco. Esse restaurante está entre os 50 melhores restaurantes do mundo, ocupando a 17ª posição. Aqui na Casa do Porco você tem duas opções, ou você pede à la carte ou você pega o menu degustação. Nós preferimos pegar o menu degustação, que vem em várias etapas e custa R$ 185. E aí você come um pouquinho de cada coisa e ainda inclui a sobremesa. Dizem que é uma experiência inesquecível. Então, vamos provar. A cada etapa o garçom vem à mesa explicando o que é cada prato e como foi feito. E achar vaga nesse restaurante não é fácil, o bicho é concorrida. Pra gente, a gente tá agora em janeiro, já não tem vaga até abril.
reservando pelo site. Então a dica é ficar na fila de espera. A fila de espera abre às 11. Então 11 horas, vem pra cá, pega seu lugar na fila, que aí você provavelmente vai conseguir vir aqui esperando um pouquinho, mas vai conseguir. O que importa é isso, e vale muito a pena, viu, gente? Até salivando aqui. E depois do almoço pegamos um Uber e viemos para o Ibirapuera, ou para os mais íntimos, Ibira. Aqui é muito procurado por pessoas que querem fazer esportes, caminhar, andar de bicicleta, e também tem museus aqui nesse parque. Vou mostrar tudo para vocês. E quem quiser andar de bicicleta pode alugar no próprio parque a partir de R$10. O parque também é ótimo para fazer piqueniques, brincar com as crianças ou jogar bola com os amigos. Dentro do parque você também encontra o Museu de Arte Moderna, o Museu Afro e vários outros. Inclusive tem até planetário. E saindo do Ibirapuera, bem pertinho, tem o MAC, o Museu de Arte Contemporânea, que tem entrada gratuita. Agora uma dica maravilhosa para vocês, mas que infelizmente eu não pude utilizar. Aqui no 8º andar tem um mirante lindo para ver o pôr do sol, mas hoje o dia nublou e a gente não conseguiu ver o pôr do sol daqui. Mas fica a dica para vocês. Além do mirante, o MAC também conta com exposições. E depois de um dia cheio de atividades como hoje, a gente chega no hotel já querendo comer uma coisinha e dormir, né? Então a gente pediu aqui o serviço de quarto do novo Hotel Jaraguá, que é maravilhoso. Tem opções de lanches e também de janta. Então a gente pediu de entradinha saladas. Olha como elas estão lindas, gente. Eu imaginei que era uma saladinha pequenininha, uma saladona. Ainda pedimos pratos principais, que é da minha mãe o filé mignon e o meu é frango grelhado, que tá com uma cara maravilhosa. E ainda tem as sobremesas que daqui a pouco eu mostro pra vocês. Meus amigos, tudo com muito bom aspecto, fosse onde fosse, até aqui no hotel, tudo com muito bom aspecto, tudo muito, é assim, até estou a salivar só de estar a olhar. É assim, eu sei que provavelmente muita gente que me vê vai dizer, mas nós não podemos fazer estas coisas, não temos dinheiro, não coisa. Meus amigos, eu sei que para algumas pessoas é quase impossível, é quase um sonho isto, mas por vezes, se nós pesquisarmos bem, se virmos bem assim na promoção, como se costuma dizer, conseguimos arranjar preços bem bons. É assim, não vamos na época alta, vamos na época baixa, na época onde está menos pessoas, onde os hotéis precisam de ter pessoas a um custo mais baixo para conseguirem manter as instalações a funcionarem, nem sei o quê. Aproveitamos isso, olha, pelo menos temos aquela possibilidade de conhecer grandes sítios. É assim, São Paulo, eu sei que São Paulo, Rio de Janeiro são as cidades mais conhecidas pelos turistas, mas não são assim tão conhecidas. Eu, muitas das coisas, estava aqui, muitos destes museus e isso assim, eu não tinha ideia que existiam no Brasil, ainda mais, tem dias gratuitos e tem dias, por isso, bem organizado. Quem sabe se você não faz uma grande viagem, não faz uma vistaça com a sua família, é um sítio desses, pense bem nisso. Muito... E já começamos o dia num ponto que vocês pediram muito lá no Instagram. Inclusive, se você não segue a gente no Instagram, aproveita para seguir @tripopartiu. Lá também tem muitas dicas de São Paulo. Aqui no São Piscai tem um mirante todo de vidro a 150 metros de altura. Meu Deus do céu, dá muito medo.
são 2 decks de vidro. E aí, mãe, valeu a pena a experiência? Gostou? Muito, valeu muito a pena a experiência. Dá medo? Legal. Dá um medinho, mas a dica é você olhar para o horizonte. E assim, outra dica muito boa, gente, é que aqui cada mirante, cada deck desse, você pode ficar 1 minuto e meio. Então é um tempo assim, curto, né? Então já venha com a ideia de foto que você quer. Lá no nosso Instagram, faz nosso merchan, mãe. Dá uma olhadinha no nosso Instagram que vocês vão ter muitas inspirações. Sabe onde a gente vai almoçar hoje? No restaurante mais antigo da cidade, o Carlino, que é de 1881. É uma cantina italiana. Durante a semana eles servem um menu especial por R$ 69,90, que inclui entrada, prato principal e sobremesa. Agora comendo o finalzinho do meu canole, que tá delicioso, massa super crocante, gostosa, pra dizer pra vocês que esse almoço foi perfeito, viu? E depois do almoço viemos conhecer o Beco do Batman, que como o próprio nome diz, é um beco, é uma rua cheia de grafite, linda para fotos. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? Na verdade é que o Beco do Batman não é uma rua com grafite, é tipo um conjunto de ruas muito próximas que são cheias de grafite. E pertinho do Beco do Batman tem a escadaria das bailarinas. Dá até pra vir andando, mas é preferível você pegar um Uber que dá menos de R$10. As pinturas foram feitas pelo Cobra, um artista brasileiro internacionalmente conhecido. E hoje pela manhã viemos no Brás, que tem uma proposta muito parecida com a 25 de março. A gente veio fazer compras. Será que os preços são bons de verdade? Vamos ver. Olha só, gente, calça jeans a R$10 e 15 no cartão. Agora anote essa dica, para aproveitar as melhores promoções, leve dinheiro em espécie. E agora à tarde a gente vai conhecer a parte histórica de São Paulo, começando pelo Mosteiro de São Bento, que a entrada é gratuita, mas não pode filmar nem fotografar lá dentro, mas vale muito a pena a visita. Agora uma observação importante, essa parte central da cidade é um pouco perigosa, então evita ficar tirando o celular, câmera na rua. E pertinho tem o pátio do colégio, que é o marco inicial do nascimento de São Paulo. A entrada é paga, porém o acesso ao jardim é gratuito. E no jardim tem uma parede da época da fundação de São Paulo. Próxima parada do roteiro, Praça da Sé. E aqui na Praça da Sé tem o Marco Zero de São Paulo e a Igreja da Sé, que é uma das maiores igrejas neogóticas do mundo. Estamos no viaduto do Chá. Muitos turistas adoram vir aqui para tirar fotos e as fotos ficam lindas. E também passamos em frente à Prefeitura e ao Teatro Municipal. Ambos são abertos à visitação. E por fim viemos no Centro Cultural do Banco do Brasil, que tem entrada gratuita.
viemos conhecer uma das pizzarias mais famosas de São Paulo, a Veridiana. A pizza é 100% artesanal e o ambiente é incrível. Acredita que tem músicos tocando ao vivo pra gente? Nós pedimos uma pizza, metade sapore de Parma e metade de burrata. Essa de burrata foi eleita uma das 10 melhores pizzas de São Paulo. E para finalizar com chave de ouro, nós pedimos esse cheesecake de frutas vermelhas que, minha gente, bom é apelido. Isso aqui tá maravilhoso. E hoje vamos começar o nosso dia na Liberdade, o bairro japonês aqui de São Paulo. E uma dica bem interessante é vir aos finais de semana, porque tem a feirinha. Infelizmente, nós não estaremos aqui no fim de semana, mas fica a dica para vocês. Olha o semáforo, que coisa mais linda! Também para conhecer o restaurante da Hello Kitty, o Itiase, que vocês pediram muito lá no Instagram pra gente vir conhecer. Nós pedimos uma porção de gyoza, que é uma comida típica, né? E aproveitamos também para pedir um macarrão da Hello Kitty, que é muito fofo. Olha só, gente. E não podíamos terminar o nosso roteiro sem antes vir na Pinacoteca, que é o museu mais antigo de São Paulo. Uma dica legal é que todo sábado a entrada é gratuita. Nos outros dias, aí é paga. E em frente à Pinacoteca tem o Museu da Língua Portuguesa e a Estação da Luz. E São Paulo tem muita coisa para fazer, né? Em 5 dias não deu para mostrar tudo para vocês, mas acho que deu para mostrar as principais atrações da cidade. Agora a gente está voltando para o Rio de Janeiro, saindo de São Paulo com o ônibus da Águia Branca, no Águia Branca G8, que é super confortável. Daqui a pouco já vou deitar. Eles dão até cobertinha, viu, gente? Vou dormindo até o Rio de Janeiro. Lembrando que vocês têm cupom de desconto com a Águia Branca, tá? Para primeira compra. Cupom TRIPPARTIU é só aplicar no site, viu? Um beijo. Já esquecendo, se você gostou desse vídeo, das dicas, não esquece, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar a sua curtida e compartilhar para todos os seus amigos. Bora para São Paulo. Um beijo e até a próxima. E aí, partiu? Meus amigos, brutal, brutalíssimo, excelente. Espero que este vídeo faça um pouco jus àquilo que a gente poderemos ver em São Paulo. É lógico que é um pequeno vídeo, muita gente vai dizer que não mostraram isto ou não mostraram aquilo, é lógico que não mostraram, senão teríamos aí um filme, uma longa-metragem de muitas horas. É lógico que este vídeo é só mesmo para dar os parabéns a São Paulo pelo aniversário de ontem, no dia 25 de janeiro, e é lógico para nós também ficarmos a conhecer essa maravilhosa cidade assim um pouquinho mais perto e a saber o que é que se pode assim fazer em 3 ou 4 ou 5 dias, quem sabe, não é? Espero que tenha gostado do vídeo. Passe lá pelo canal da Tribo Partiu, o link vai ficar aí na descrição, o link para o vídeo. Vai ficar na descrição do meu vídeo e claro, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e deixe muitas sugestões para eu trazer aqui coisas maravilhosas desse incrível Brasil. Amo os brasileiros e amo Brasil, amo tudo, é espetacular, adoro esse país aí desse lado, ok? Então é isso mesmo, até o próximo vídeo, bye!